Imagine só se você fosse um streamer qualquer e de repente fosse enviado para outro mundo, com outro grupo de streamers e agora você precisa jogar para sobreviver. Como será que você reagiria com tudo isso, hein? Bem, é mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores Saitama, o Tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime chamado Naka no Hito Genome. Se você não entendeu, pode ficar tranquilo que o nome vai estar aqui na descrição para você como sempre. E bem, o anime inicia com vários jovens no computador sendo escolhidos para participar de uma fase fechada de The Ones Within. E então, instantes depois de receberem o convite, os jogadores são mandados para uma floresta desconhecida. Acompanhamos um adolescente que estava casualmente vendo a mensagem de que havia sido aceito. E logo após espirrar, ele acorda nessa floresta ao lado de uma garota de cabelos rosas que estava desmaiada ao seu lado. Ele tenta acordá-la na boa, mas a garota acorda achando que ele tá se aproveitando e acaba dando um soco no rosto dele. Coitadinho, ele só queria ajudar, mas então a garota pergunta qual o nome dele e ele responde que se chama Irid. Sem ter escolha, a jovem garota começou a andar com Irid para procurar alguma coisa sobre o que indicasse o que eles estavam fazendo naquela floresta. E enquanto eles andavam, um grande tremor surge perto deles. E quando eles olham na direção do tremor, eles percebem que quem tá causando tudo aquilo é um grande panda, maior que as próprias árvores da floresta. Rapidamente eles se escondem e ficam observando o panda caminhar. Porém, Irid acaba espirrando, chamando a atenção do grande panda que começa a perseguir eles pela floresta. Pois é, olha só a falta que faz o antialérgico, o cara não para de espirrar. E enquanto eles fugiam, eles encontram um outro jovem cortando um grande rato com um guarda-chuva. Este garoto dá dica pra eles, dizendo que era fácil derrotar aquelas criaturas, mesmo que elas aparentassem ser muito maiores que eles, e então ele entregou uma espada para a garota. E enquanto isso, o Irid ia subindo em uma árvore, tentando ver de perto o grande panda que estava perseguindo eles. E ao ficar de boa com o panda, Irid percebe que ele é um animal dócil, na verdade. O panda não pretendia atacar eles e então eles colocaram o nome do panda de Pandora e se despedem do grande panda que começa a andar em direção oposta a eles. Meio que eles ficaram amigos assim no final. E enquanto os três jovens conversavam, surge uma outra pessoa misteriosa, se apresentando como o supressor da 13ª classe do jogo e disse que se chamava então Paka. Paka disse que a primeira fase é chamada de Batalha Animal. Pelo que ele disse, eles teriam que vencer um animal grande para concluir a primeira missão. Paka aponta para Irid dizendo que não esperava que alguém seria capaz de fazer amizade com o panda assim como ele havia feito. E isso era algo muito intrigante vindo de sua parte. Paka pede para que eles olhem o seu braço. E ao olhar eles percebem que tem um contador ali. Ele então diz que isso é um contador epidérmico, estando conectado ao servidor principal da torre. E este contador supostamente exibe as visualizações que eles estão tendo em tempo real naquele mundo. Lembrem-se que, como eu disse, eles são todos streamers. Paka então apresenta os dois jovens que estavam junto com Irid, olhando primeiramente para o garoto que havia derrotado o rato, chamando ele de jogador Sengoku. E depois Paka olha para a garota de cabelos rosas, a jogadora do horror, senhorita Sarayashiki. Paka começa a dizer que eles possuem apenas um objetivo a cumprir enquanto estiverem participando daquele jogo. Eles precisavam fazer com que o contador chegasse a 100 milhões de visualizações. Na verdade, a vida deles dependia disso. A cena muda, vemos então participantes desse jogo. Eles se encontram em uma sala de aula se apresentando enquanto Paka conduz a apresentação. Conhecemos então o nome dos outros personagens e suas qualificações. Irid Akatsuki, especializado em jogos de fuga. Inaba Himiko, especializado em jogos de criação. Kudo Anya, especializado em jogos de luta. Horomori Yuzo, especializado em jogos de puzzle, labirinto e speedruns. Sarayashiki Karen, especializado em jogos de horror. Oshigiri Zakuro, especialista em jogos stiffs. Nagasaki Kaikoko, especializado em jogos Sengoku e jogos de estilo japonês. E por fim, Ayakawa Makino, um especialista em jogos de simulador de namoro. E após terem se apresentado, a segunda fase do jogo finalmente se inicia. A segunda fase se chama Troca Oyuja, onde 4 jogadores eram necessários para que acontecesse, e aqueles que se recusassem a jogar seriam presos na sala branca, onde eles iriam passar a eternidade. Na segunda fase, Irid, Karen, Zakuro e Anya são escolhidos para realizar os 3 desejos do espírito e obter assim o cromossomo 01 para que consigam concluir essa fase e permitir com que o jogo continue. Os 4 jogadores colocam o seu dedo em uma moeda que estava no centro de um tabuleiro Ouija e a moeda começa a se mexer sozinha então. E o primeiro pedido do espírito é água, o segundo é ter amigos e o último era ter Irid para ele. Pois é, Irid, olha só, né? Você é muito desejado, até mesmo por criaturas aqui. E após cumprirem os 3 desejos, o espírito aparece na sala e tenta queimar Irid, mas ele consegue acalmar o espírito e consegue obter o cromossomo 01, concluindo sim a fase 2 do jogo. No dia seguinte, Paka convoca os 8 jogadores para uma fazenda, onde ele explicaria como funcionaria a terceira etapa. E antes de explicar, ele diz que é proibido ir ao andar 5 ou acima da torre. Para a terceira fase, eles têm que cuidar de Murasaki, uma garota que sairá do ovo e a levará junto com um ídolo da escola, Hikaru Genji. Desta vez não há nenhum tipo de votação, o que significa que os jogadores decidem quem está participando. E o limite máximo aqui novamente são 4 jogadores. Irid, Himiko, Anya e Makino formam um grupo
para protegerem o grande ovo. E após conversarem, eles se unem em volta do ovo e dão as mãos para que a temperatura de seus corpos fossem capazes de aquecer o ovo. E fazendo isso, eles conseguem fazer o ovo se chocar, e dali sai uma menina com cabeça de panda semelhante a Paka. E após passarem o dia inteiro cuidando de Murasaki, que é a garota panda, lembrando aqui, eles levam ela até a academia feminina Shikibu, onde era permitido apenas a entrada de mulheres. E ao tentar entrar, a Anya é capturada por 2 seguranças e é eliminado na terceira fase. Para conseguir entrar na escola, Iris de mulher para que não fosse eliminado assim como tinha acontecido com Anya. Makino então decide fazer a mesma coisa, possibilitando com que os garotos assim entrassem na escola. E depois de oferecer um dia feliz de aula para Murasaki, conseguem concluir o objetivo novamente, completando então a terceira fase, obtendo assim o famoso cromossomo 2. E essa missão fez com que a pontuação de views de cada um dos participantes aumentassem ainda mais. Irid e os outros estavam no saguão quando Kaikoku apareceu com Zakuro, e Kaikoku disse então que eles estavam ocupados com o terceiro estágio. Eles e Zakuro invadiram o andar 51, que era proibido para todos, e enquanto relatavam o que havia acontecido, eles foram atacados por um monstro planta, e este monstro acertou bem a perna de Zakuro. Paka então abriu o alto-falante e disse que como eles invadiram o andar 51, o estágio 4 se tornaria um estágio de nível S, chamado Exterminar os Mimika Canibais. Kaikoku então salva Zakuro, mas ia acertar Anya também, e eles começam a discutir quando Himiko jogou um flashbang no monstro, fazendo com que ele caísse e se separasse do grupo. Irid e Anya então foram separados do resto também, e Yuzo diz a eles para encontrá-los no depósito de comida no porão. Ao chegar no porão, eles encontram comida e procuram maneiras de conseguir destruir as plantas que estavam se disfarçando de participantes do jogo para conseguir enganar os outros. E após um longo dia de trabalho, os jogadores no quarto estágio, o locutor começa a revelar a voz de Paka. Ele diz que já faz uma semana que eles estão naquele mundo e que já se passaram de 5 milhões de visualizações, e isso é o primeiro recorde na história do jogo. E se sente honrado como responsável pelo 13º distrito. E na noite daquele mesmo dia, Irid vai até o banheiro enquanto lavava as mãos, e Yuzo apareceu atrás dele com um martelo, olhando pra ele com um olhar bem assustador, e sem pensar 2 vezes ela bateu o martelo no espelho. Irid se assusta e tenta usar o seu braço para defender a próxima martelada. Então Yuzo deduz que Irid era um Mimix Canibas também, e ela sabia disso pelo modo que ele se comportava e se defendia, além do fato de que Yuzo sabia tudo sobre Irid, afinal ela sempre estava observando ele mesmo fora do jogo, como se fosse uma espécie de stalker. Por esse motivo ela sabia perfeitamente se Irid era real ou apenas um meme de canibais. Yuzo então pega uma seringa com um produto capaz de eliminar qualquer um, e ela percebe que ele pode ser o líder dos tais meme canibais, e ela então coloca esse produto no Irid falso, e assim ele acaba se desfazendo no mesmo instante, pois ela estava certa sobre desconfiar daquele Irid, porque não era ele mesmo. E após eliminá-lo, Yuzo pega do seu bolso o cromossomo 03, concluindo então a quarta fase agora que todos os Mimikyu canibais estavam simplesmente eliminados. E enquanto tudo isso rolava, o número de views deles só ia aumentando cada vez mais. No dia seguinte, Irid se aproxima de Himiko perguntando se ela quer o grampo de cabelo que ele ganhou, e ela percebe que alguém deu um soco no rosto dele. Ela pergunta o que aconteceu dele, e Irid diz então que foi Anya na noite anterior. E na torre, Irid vai até Anya perguntando se ele pode sentar e comer suas pimentas, só que Anya se recusa a deixá-lo fazer. Himiko vem para ajudar no relacionamento entre ele e Irid, mas ela acaba não ajudando muito, e Anya acaba ficando ainda mais furioso. Karin pergunta o que aconteceu entre aqueles dois, só que Yuzo interrompe Irid perguntando onde estava Zakuro ou Kaikoku. Vemos então que Zakuro se encontrou com Kaikoku enquanto ele estava explorando novamente a cidade. Eles começaram a conversar até que Zakuro revela que está naquele local apenas para encontrar a sua irmã gêmea. À noite, Paka traz todos os jogadores para uma vila para a 5ª fase. Paka menciona que o quinto estágio é chamado de extermínio de demônios, e ele acrescenta que os demônios sequestraram a jovem donzela na aldeia. Então o trabalho daquele grupo é simplesmente resgatar a donzela. Ele acompanha o grupo até um ancião que continuará com o resto da história e depois disso vai embora. Irid dirige-se para casa porque entrará na primeira, mas Anya o impede, afirmando que ele deve ser cauteloso naquele momento. Ele afirma que vai ficar tudo bem, porque não é como se alguém com uma espada estivesse esperando por ele. Só que quando ele abre a porta, uma garota correndo em sua direção quer tirar a sua vida de todo jeito, e acabou que ele foi salvo por Kaikoku. Então tem que tomar muito cuidado todo tempo aqui nesse jogo. E a garota então pergunta se eles eram demônios, então ela leva eles ao ancião para que ele explique o que está acontecendo. E ao entrarem, o mais velho se apresenta revelando seu nome. Ele se chama Kihashi e a menina é a sua neta Kika, e ele se arrependeu do que ela fez. Afinal, ela tinha acabado de atacar alguém do nada, isso assustou todo mundo. E ele acrescenta dizendo que essa noite um demônio vai capturar uma garota e ele tem medo que seja sua neta. Ele percebe que eles vieram para acabar com aquela situação demônio, então ele dá 2 mantos de sacrifício para que eles completem o estágio. E Yuzo afirma que é bom eles descobrirem a base do demônio para caso um deles seja capturado. Kaikoku acrescenta dizendo que talvez eles não estejam mais vivos, mas Kika diz que não, que foi apenas silenciada por seu avô. E no meio dessa confusão, o grupo começa a discutir quem vai participar, e diz então que Kaikoku e Zakuro são os 2 primeiros. Irid então, como sempre, se coloca como voluntário para estar à disposição, só que o velho Kihashi interrompe a discussão dos garotos e revela que uma lenda diz que os demônios preferem mulheres com corpos finidos. Isso não ajudou muito porque todos começaram a discutir sobre quem usaria uma das vestes para ser o tal sacrifício
sacrifício para que o demônio surgisse. E todos ficaram ali um tempo discutindo. E quando todos se acalmaram, Yuzo teve a ideia de vestir Makino de mulher, já que ele dormia o tempo todo. Coitado, dormiu, então não tem a vez de escolher, né? Vai ser assim mesmo. E do lado de fora, Zakuro pergunta a Yuzo por que ela escolheu Makino. E ela afirma que qualquer um deles será pego nos olhos de Makino, independente do seu tipo ou da sua idade. Kaikoku então escuta aquilo e tenta olhar em seus olhos, mas sente bastante nojo. Então todos foram se esconder nos arbustos e esperar que o demônio aparecesse. Kika aparece atrás deles em silêncio. Ela diz que todos eles eram bem estúpidos. E na verdade ela tinha a intenção de acabar com a vida deles, principalmente de Kaikoku, desde que ele a pegou antes. Kaikoku percebe Kika atrás dele e pergunta o que ela está fazendo ali. E ela simplesmente enlouquece, mas diz que há um inseto em suas costas. Himiko remove o inseto das costas dela e afirma que esse inseto é na verdade muito pequeno e rechonchudo. Karin os avisa para voltarem à sua posição e deixarem os insetos de lado, até que eles acabam ouvindo uma batida onde um enorme demônio gigante aparece. Ele aparece logo atrás de Iri e de Makino, levando-os até o seu rosto, e ele percebe que seus corpos não são tão bonitos e nem mesmo definidos. Na verdade eram bem magros e frágeis. Bem nessa hora, Anya joga sua ferramenta de combate no demônio gigante, conseguindo distraí-lo. Todos saem enfrentando o demônio gigante, então Kika captura Karin e entrega ela como uma espécie de refém para o seu avô. Então eles percebem que o demônio gigante é na verdade o próprio ancião Kihachi, e ele pega Kika e Karin em sua mão e sai dali. Irid grita dizendo se ele pode ir também, mas eles disseram que não tem espaço para outra pessoa. Irid então diz que será como um julgamento e eles poderão tirar a sua vida caso não precisem mais da sua presença. Pois é, o cara tá confiante e quer ajudar em todas as fases de todo jeito. E ele então sai com Kihachi, Kika e Karin. Anya diz que não sabe para onde eles estão indo, só que Yuzo afirma que colocou um transmissor no pescoço de Irid e assim seria muito mais fácil localizá-los. Em uma universidade em Tóquio, um homem está cansado digitando agressivamente sua pesquisa em seu computador. Ele está tão concentrado que não ouve uma mulher chamando por ele. Demora um pouco, mas logo ele volta pra realidade e então a mulher diz pra ele que um representante de uma empresa farmacêutica está ali para discutir a possibilidade de uma pesquisa conjunta. Então o professor se levanta e se apresenta como Kanji Yakutani, e ele diz à mulher para acompanhar o representante até um local mais adequado e que ele acompanhará também. Então, durante a caminhada, o representante menciona que o professor Yakutani parece ter muito o que fazer. Então a mulher concorda com ele. O representante continua dizendo que sua pesquisa é inegavelmente de classe mundial e muitos pacientes seriam salvos com ela nos próximos anos. Então, antes de sair para acompanhá-los, Kanji carinhosamente ajusta uma foto de infância junto dele com uma outra garota que está em sua mesa. Terminada a reunião com o representante, o Kanji volta imediatamente ao trabalho. Ele nem percebe há quanto tempo está trabalhando até que o seu despertador toca. Ele está tão sobrecarregado que quase desmaia quando tenta se levantar da cadeira. E enquanto ele come, ele volta à foto e se lembra das palavras de sua amada irmã. Irmão, eu vou melhorar se eu tomar um remédio e dormir, vou melhorar, certo? E então a imagem da sua irmã doente arde em sua mente, deixando ele culpado. E vemos então que o tumor que ela tinha não podia ser totalmente removido. Ela não teve sorte, disseram pra eles. E nenhum dos medicamentos estava funcionando e eles não tiveram escolha a não ser desistir. Porém, má sorte ou desistir, tudo isso era ridículo. Ele não aceitava que não poderia ter alguma cura para o que ela tinha. E essas lembranças então fazem com que o Kanji continue sua pesquisa fervorosamente. Ele continua então trabalhando das 3h42 da manhã até as 4h42. Ele ajusta o seu cronômetro para 46 minutos antes de finalmente tirar um cochilo. E enquanto tenta dormir, ele se pergunta quanto tempo faz que não interage diretamente com nenhum paciente. Ele supõe que um dia se tornará um farmacêutico de toda aquela cidade. Então naquela manhã sua secretária chega para cumprimentá-lo, só que ele não acorda de tão exausto que ele está. E na verdade ele não volta a acordar, pelo menos naquele mundo. Em vez disso, ele acorda em um outro lugar, onde uma garota de cabelo rosa o cumprimenta e chama ele de Mestre Pharma. Então ele se senta, mas sente uma dor de sua cabeça. A garota que está ali com ele diz pra ele não se esforçar muito, pois ele tinha sido simplesmente atingido por um raio. O Kanji ouve aquilo e fica completamente surpreso e pergunta do que a garota está falando. Só que logo ele percebe que a sua voz também está diferente e a sua aparência também tinha mudado completamente. E quando ele olha rapidamente ao redor, ele vê que não está mais em seu escritório. Ele nem mesmo está em um quarto de hospital, na verdade. Agora, em vez de estar em Tóquio, ele vê que está num belo jardim com vista para uma cidade. O Kanji fica atônito com o seu reflexo e agora percebe que tornou um loiro platinado. E a garota que estava com ele lembra do seu nome, Pharma de Médicis, e é por isso que ela chama ele de Mestre Pharma o tempo inteiro. Isso pode soar como uma empresa farmacêutica ou seria um sonho para ele? Para tentar ajudar Kanji a entender o que está acontecendo, a garota se apresenta e diz que o seu nome é Charlotte. Então Kanji pergunta para ela se as bandagens podem ser removidas, afinal ele tinha sido atingido por um raio. E Charlotte rapidamente ajuda ele. Kanji finalmente vê o bilhete em seu pulso, a última coisa que ele escreveu como cientista sobrecarregado. E com tristeza ele apaga o que estava escrito ali com o seu polegar. E enquanto ele está limpando, Charlotte se surpreende com a marca em seu braço, dizendo que ela se parece muito com a marca sagrada do Panatel. Então ela se ajoelha em agradecimento aos seus deuses por aquilo, misteriosamente. Então Charlotte explica que aquela marca na verdade é um sinal de que Panactels protegeu
o kanji do raio, e Panacteus é naquele mundo o deus da medicina, e isso é simplesmente um agradecimento que ela estava fazendo para aquele deus. Enquanto eles caminhavam juntos pelo corredor, Charlotte conta para eles sobre a sua família, e a família de Mads, a qual Kanji agora faz parte, é uma família nobre do Império de Saint-Flour. É uma casa de farmacêuticos reais e seu pai, Mestre Bruno, é um arquiduque. Esse posto é somente concedido a nobres com habilidades realmente excepcionais. É ainda mais alto do que o posto de um duque comum. O pai de Kanji naquele mundo é também o presidente da Escola Imperial de Farmácia. Então Charlotte mostra para Kanji retratos de sua família, onde ele vê o seu pai, a sua mãe e também a sua irmã chamada Blanche naquele mundo. E Kanji também descobre que naquele mundo ele tem um irmão chamado Padge, e ele está naquele momento estudando na faculdade de medicina de Nova Lowell. E o pai, o Mestre Bruno, espera grandes coisas dos seus filhos, seja como farmacêuticos ou como utilizadores das artes divinas. Logo que escuta sobre artes divinas, Kanji se pergunta se aquilo poderia ser algum tipo de magia. Então, por reflexo, ele pergunta se aquela magia é real ou se ele poderia aprender mais sobre ela. Porém, quando ele pergunta isso, Charlotte acaba ficando completamente pálida. Ela não conseguia acreditar que Kanji tinha esquecido até mesmo sobre a magia, mas o Kanji diz que sim, ele tinha esquecido sobre tudo, e ela fica completamente devastada quando sabe disso, e revela que ele era simplesmente um mestre quando se falava de magia. E aliás, a habilidade de usar artes divinas é a marca da nobreza, a qual ele mesmo faz parte. Então ele próprio podia executar artes divinas na água. E agora o que aconteceria, já que ele tinha se esquecido sobre suas habilidades? Charlotte não quer nem pensar sobre isso, e se o pior acontecer, Pharma pode então deixar de ser reconhecido como um nobre, e assim seria até mesmo expulso da sua família e sua propriedade. Então agora Kanji, que naquele mundo, lembrando, atende como Pharma, tem algum trabalho a fazer. Logo então Charlotte começa a explicar um pouco sobre as magias para Kanji, e ele se lembra da forma molecular da água, do H2O, e quando ele faz isso, a marca nos seus braços se ilumina de repente, deixando ele completamente surpreso. A água então sai de suas mãos, e como é que isso acontece? Agora finalmente ele vê a magia acontecendo naquele mundo, só que sem querer, sem ter controle do seu poder, ele acaba jogando a água pela janela. Ele tenta controlar, mas não sabe o que fazer, e sem querer Charlotte acaba sendo atingida, mas ela fica feliz por ser atingida pela água, pois vê que o Mestre Pharma se lembra da magia. Então ela não se importou nem um pouco de ter sido molhada pela magia dele. Por outro lado, o Kanji não consegue acreditar no que tinha acabado de acontecer, que ele tinha acabado de invocar água. Depois disso, ele começa a tentar criar outras coisas a partir da magia, como ouro, sal e até açúcar. E ele consegue produzir também substâncias simples e compostos, mas não misturas. Sendo um inteligente cientista, o Kanji começa a identificar alguns padrões. A sua mão esquerda é para a criação de substâncias, enquanto a mão direita é para a eliminação dessas substâncias, mas apenas para as estruturas que ele conhece ele consegue fazer uso. E quando ele ouve alguém à sua porta, o Kanji elimina rapidamente o que ele estava criando, e logo vem Charlotte correndo em sua direção, bem feliz em ver ele treinando magia. Só que a Charlotte agora está preocupada com outra coisa. Afinal, o Mestre Pharma era um grande farmacêutico. Será que ele tinha se esquecido das suas habilidades medicinais também? Logo ela avisa ele para ter cuidado, porque o pai dele costumava fazer perguntas para ele sobre as refeições, perguntas para testar os conhecimentos do filho sobre medicina. Preocupado em falhar no teste do seu pai naquele novo mundo, Kanji decide pegar um livro para estudar mais sobre a medicina daquele mundo, e depois ele percebe que o conteúdo daquele livro se lembra muito ao conhecimento médico da Terra, só que de séculos antes. Ou seja, ele estava completamente desatualizado, e o Kanji sabia muito mais de medicina do que estava ali. E quando ele vai para a sala de jantar, o pai reconhece sua presença e fica surpreendido por ele estar de pé depois do relâmpago. Sua mãe também fica aliviada enquanto sua irmã Blanche pergunta se ele está bem, e Kanji assegura a ela que ele está bem sim. E logo então, como Charlotte disse que aconteceria, o Mestre Bruno começa a questionar o seu filho sobre coisas da medicina. Ele pergunta então para Kanji como que ele faria a pomada Georide usada nos seus braços, e apesar de estar preparado para responder essa pergunta, o Kanji está um pouquinho nervoso. No entanto, ele responde corretamente a pergunta do seu pai, e Bruno fica aliviado ao ver que o filho ainda lembrava sobre medicina, e que ele poderia então continuar no dia seguinte seguindo seus estudos médicos. Então no dia seguinte, por ser um nobre, o Kanji teve que atender às demandas que tinha com a sua família. Ele vai até a sua professora chamada Eleonor, que é a professora que ensinava então magia para ele, e ela está preocupada com ele, também desconfiando de que ele não se lembraria de nada. Porém, Kanji tranquiliza sua professora dizendo que ele meio que se lembra das coisas, e então eles logo começam a farmacologia e revisam o básico das artes divinas naquele mundo. Ellen então explica que os nobres naquele mundo têm aptidão para realizar as artes divinas, e cada um deles tem uma divindade guardiã, e que para Kanji, para o seu irmão e para o seu pai, essa divindade era Panacteus, o deus da medicina. Ellen também explica que existem 5 atributos para as artes divinas, sendo eles fogo, água, ar, terra e por último o atributo não elemental, sendo que esses atributos são divididos entre positivos e negativos. E o Kanji pergunta então sobre o atributo não elemental, e Ellen explica que aquele é considerado o atributo não
tão padrão naquele mundo. E embora ele faça parte da lista, ele não é visto há pelo menos 300 anos por ninguém. Kanji então pergunta que atributo teria alguém que pudesse criar qualquer substância, e Helena considera esse feito impossível. Afinal, os atributos todos poderiam ser criados, já que estavam ali decididos por todo mundo, e alguém com esse poder acabaria se tornando um deus ou um monstro. Então, depois de todas as explicações, eles começam o treinamento, e Ellen percebe que o Kanji chegou ali para treinar sem estar com a sua varinha mágica. Ellen então empresta sua varinha para Kanji, e ele numa primeira tentativa acaba invocando então uma magia tão poderosa que deixa sua professora boquiaberta. Ela está em estado de choque depois de ver o poder de Kanji, e ainda mais por ele ter invocado aquela magia sem ter feito nenhum encantamento. Ellen então revela que o total de magia divina que uma pessoa pode usar em sua vida é fixo. Preocupada, ela rapidamente pega uma ferramenta de diagnóstico para verificar se Pharma tinha usado toda a sua magia ali. E quando ela faz o teste, ela fica ainda mais assustada do que antes, porque ela percebe que Kanji tinha quebrado todos os limites daquele mundo. Na verdade, a magia dele estava completamente além do limite que ela já tinha visto. Era como se ele tivesse mesmo alcançado algum nível de divindade naquele mundo. Então, assustada e sem entender direito o que está acontecendo, Ellen pede para que Kanji não conte sobre os seus poderes para mais ninguém, pois ele poderia acabar ficando em risco. Depois disso, Ellen simplesmente foge de Kanji por não entender os poderes que ele estava alcançando. Ela estava num estado de choque real. Então, no outro dia, Kanji não teve treinamento com Ellen novamente e ficou sabendo que ela estava adoecida, ela estava com febre. Pensando em uma forma de se desculpar e ajudar a professora depois de tê-la deixado assustada, o Pharma começa a preparar algum remédio para ela em seu quarto. Depois de finalizar o remédio, ele vai entregar para Ellen, porém ela está completamente assustada ainda e até usa uma armadura quando está perto de Pharma. Pharma então entrega o remédio para Ellen e nesse momento ela se pergunta se de alguma forma o seu aluno poderia ser a própria divindade reencarnada, o próprio Panatheos. E ao pensar nisso, ela se lembra que Panatheos na verdade é uma divindade muito bondosa, então não deveria ter motivo para ela estar com medo dele. Depois disso, Pharma pede desculpas a Ellen por tê-la assustado e diz que vai deixá-la descansar, mas que ele precisa dela naquele mundo, pois ele não consegue achar nenhum ensinamento sobre as artes divinas e somente ela poderia ensiná-lo. Logo depois disso, ele deixa o quarto para que Ellen possa descansar e ela fica ali refletindo sobre o encontro dos dois. Então, no dia seguinte, Pharma volta a encontrar com Ellen. Ela ainda está com uma armadura completa em sua presença, porém ela diz que aquilo é necessário, pois ela vai treiná-lo sim. Só que como ele tinha atingido um poder tão grandioso, ela preferia não se arriscar e iria usar armadura durante todo o treinamento. Pharma fica muito feliz ao ouvir isso, mas ele fica ainda mais feliz depois de saber que o medicamento que ele tinha criado para Ellen realmente ajudou ela a melhorar. Logo então, os dois vão para uma ilha desabitada para que Pharma possa treinar realmente as suas habilidades. E Ellen segue impressionada no treinamento de como seu aluno se tornou alguém poderoso. Ela diz inclusive que se Pharma perdesse o controle do seu poder, ele poderia acabar destruindo uma cidade inteira no nível que ele estava. O Pharma percebe das suas habilidades que ele pode usar os seus olhos para ver se alguma pessoa está doente. E isso é um poder que ele tem da divindade Panatheos. Simplesmente olhando para alguém, ele consegue diagnosticar e ver se aquela pessoa está com algum problema de saúde. Ao fim do treinamento, Ellen está esperançosa de que Pharma será capaz de controlar todos os seus poderes. Então, quando Pharma está de volta em sua casa, ele reencontra uma empregada chamada Madeleine. E apenas no ato de eles se cumprimentarem, o Pharma usa sua visão divina e consegue ver o que há de errado com ela. E ele percebe então que Madeleine está com esofagite de refluxo. E sem mais nem menos assim, o brilho do seu olho se torna de azul para branco. Apenas com seus olhos ele deu um diagnóstico correto para a empregada. Então, com outro servo chamado Alfred, logo que ele cumprimenta Kanji, ele também identifica que ele tem um chiqueiro. E novamente, um brilho branco nos olhos e outro diagnóstico que está completamente certo. E para o mordomo-chefe chamado Simon, ele detectou que ele tinha uma inflamação na faringe, enquanto a empregada com quem ele está falando tem uma rinite crônica que também é simples. E tudo isso ele faz apenas de olhar. Os seus olhos ficam brancos e ele dá um diagnóstico correto apenas olhando para a pessoa, sendo capaz de livrar ela de dores que podem ser muitas vezes até mortais. Então ele se tornou uma espécie de curandeiro divino. Porém, apesar de ele ajudar todo mundo que ele conseguia, a existência do Pharma naquele mundo era como se fosse uma heresia, pois afinal de contas o seu poder excedia todos os limites e poderia sim se tornar uma ameaça. Então o Pharma também ajuda todo mundo porque ele não quer que ninguém veja ele como uma ameaça. E ele faz isso muito bem, porque depois de todo mundo que eu já falei que ele ajudou, ele ainda ajuda a Charlotte, aquela garota do começo da história, você lembra? Então ele ajuda a garota de cabelos rosas e ela fica completamente emocionada por isso, pois o diagnóstico dela era uma dor que incomodava muito ela, acabava totalmente com a qualidade de vida e deixava ela completamente infeliz em muitos momentos. Então logo que ela recebe um diagnóstico e um remédio de Pharma que ajuda em sua dor realmente, Charlotte
Charlotte começa a chorar de emoção, literalmente. A empregada Madeleine também chorou. Todos os criados ficaram completamente emocionados por serem ajudados pelo mestre. Charlotte então explica pra Pharma que naquele mundo o que acontece é que os empregados nunca recebem remédios de seus senhores. Naquele mundo as coisas funcionam daquele jeito. O mestre Bruno, o pai de Pharma, era um farmacêutico para nobres. Pessoas como ele não examinam simples plebeus. É assim que as coisas acontecem, é desse jeito que é. Pharma fica bem chateada ao ouvir isso e diz que não acha certo que nenhuma pessoa deixe de ser cuidada por sua classe social. Charlotte então explica que mesmo que eles tivessem o diagnóstico, os plebeus não teriam então o dinheiro para comprar os medicamentos. Então o diagnóstico seria completamente inútil, não faria sentido nenhum. Pharma então insiste que aquilo ainda não fazia sentido para ele e é elogiado então por Charlotte, dizendo que ele era realmente uma boa pessoa. Então na manhã seguinte os pais de Kanji naquele mundo estão de mau humor. Mestre Bruno informa a Kanji que sua irmã está com catapora. Pois é, a catapora tá em todos os mundos, guys. Parece que é assim que a gente vai ter que viver. Bruno então pede para que seu filho não chegue perto da sua irmã, pois ele não queria que Pharma acabasse ficando doente também. E lembram que eu disse que os livros de medicina daquele mundo pareciam com livros antigos de medicina de séculos atrás do planeta Terra? Pois é, e era isso mesmo na prática. Aqui no nosso mundo a gente pode tratar a catapora de uma forma muito simples, enquanto lá eles não sabiam nem como tratar essa doença. Felizmente para o Pharma e também para a vida da sua irmã, ele ainda tinha todos os seus conhecimentos como farmacêutico Kanji na sua vida passada. E para ele seria muito simples fazer uma pomada para curar a sua irmã. Então quando o mestre Bruno encerra a conversa para sair de sua casa para atender um paciente nobre, Pharma ouve o seu pai tossir e pensa que tem que tratar daquilo depois. Pharma então cuida de Blanche e pede para que ela não conte nada para o seu pai. Afinal de contas ele inventa um migué dizendo que tinha aprendido aquele conhecimento em um dos livros do pai, que o pai ainda não tinha chegado na tal parte, então ele pede pra ela não falar nada pra que o pai não ficasse bravo com ele. O cara é um mestre do migué e também um grande farmacêutico. Pharma então finaliza a conversa pedindo para que sua irmã não coce suas feridas porque isso poderia ajudar o vírus a se espalhar, prejudicando assim a recuperação. Blanche então revela que não tem a menor noção do que é vírus, e agora o Pharma tá chocado que naquele mundo o conhecimento é tão antiquado que as pessoas ainda não sabem o que é bactéria ou vírus, por exemplo. Bom, depois disso o Pharma acabou de cuidar da irmã dele e ela diz que ele ficou muito mais legal de repente. O Pharma se emociona ao ouvir aquilo, mas pensa que o antigo irmão não deveria ser uma pessoa legal. Porém, ele se emocionou porque lembrou que tudo que ele fazia na antiga vida como Kanji era pra tentar salvar a sua irmã. Ele só estudou farmácia só pra fazer um remédio pra tentar salvá-la. Então, de repente, os seus olhos se encheram de lágrimas diante da irmãzinha que não entendeu o que estava acontecendo, mas também se emocionou ao ver o seu irmão emocionado. Ela gostava daquela nova versão dele. Alguns dias depois, Pharma está atendendo junto de seu pai uma importante imperatriz. Porém, ele tenta não interferir porque ele não quer se tornar uma ameaça para outras pessoas importantes, pois como a imperatriz era muito importante, além de mestre Bruno, tinham outras pessoas ali tentando descobrir o que a imperatriz tinha. Porém, com os artifícios que eles tinham na época, com os conhecimentos que eles tinham, eles não conseguiam chegar mesmo juntos em conclusão nenhuma. Então, passado algum determinado tempo, eles tinham dado praticamente o caso da imperatriz como perdido. E o Pharma ficou ouvindo isso e achando aquilo um absurdo. Então, ele decide quebrar a sua própria regra e dar uma espiada na imperatriz. Ele vê que o problema dela está no pulmão e que ela também está com um grave resfriado. São coisas mais sérias que não convém realmente falar aqui, mas a questão é que o Pharma ficou indignado e ele decidiu que ia tratar a imperatriz, então ele se oferece pra tratar dela. O mestre Bruno fica furioso com aquilo, ele fala que o Pharma não poderia fazer aquilo porque aquela doença era incurável, mas o Pharma diz que acredita que pode sim curar a imperatriz. A imperatriz, emocionada, abraçando seu filho, tava chorando, achando que ia perder a mãe, acaba aceitando a ajuda porque afinal de contas ela não tinha literalmente mais nada a perder, pra ela já estava tudo perto do fim mesmo. Então o Pharma sai correndo dali e vai pro laboratório, ele tranca o laboratório para que seu pai não entre e começa a fazer sua pesquisa imediatamente. Ele começa a escrever a fórmula química do medicamento que ele acredita que pode tratar todas aquelas doenças que ela está tendo. Inclusive ele acha que a doença que ela está tendo pode ser a mesma que causou a tosse no seu próprio pai, o mestre Bruno. Enfim, depois de escrever a fórmula e começar a desenvolver o remédio, o mestre Bruno consegue finalmente invadir o laboratório e começa a insultar o próprio filho, dizendo que ele estava sendo desrespeitoso porque não tinha cura para aquilo, ele estava sendo arrogante e comprometendo a saúde mental que restava ainda à imperatriz. Não era isso que estava acontecendo. Pharma sabia pela sua vida passada dos conhecimentos que tinha que aquilo era possível de ser curado, porém ele não tinha mais tempo de explicar nada para o seu pai. Então o mestre Bruno se enfureceu com aquilo ao se ver ignorado pelo filho e tentou atacá-lo. Ele pegou a sua varinha e lançou um feitiço contra a Pharma que sem esforço nenhum criou uma parede e bloqueou o ataque do pai. Mestre Bruno ficou impressionado com aquilo, mas também, como tinha acontecido com a professora Ellen, ele ficou também assustado. Ele então começou a se perguntar quem era aquela pessoa e Pharma não sabia o que responder. Então nesse momento, do outro lado do laboratório,
laboratório onde estava Mestre Bruno, ele encontrou o diário de Pharma. Então Pharma finalmente revelou pro seu pai que ele não sabia como estava acontecendo aquilo, mas que depois que ele tinha sido atingido pelo raio, agora ele tinha várias memórias e tinha tido vários insights sobre os remédios que poderiam curar várias pessoas. Nesse momento, então, Mestre Bruno se emocionou ao perceber que seu filho poderia ter sido abençoado pela própria divindade Panatel, que a gente sabe que foi meio que, de certa forma, foi um Isekai, mas meio que também rolou disso daí. E ele fala isso porque ele enxergou as marcas que o seu filho tinha em ambas as mãos. Pharma diz então para Bruno que ele não quer os créditos por aquele remédio. Bruno pode pegar todos os créditos, ele só quer que a Imperatriz fique viva mesmo porque ele sabe como tratá-la e ele não se perdoaria caso não ajudasse. Bruno enxerga a dignidade em seu filho pela oferta, mas recusa. Ele diz que o que Pharma criar terá o seu devido mérito. E logo no começo somos apresentados para a senhorita Chevrelze, uma maga do elemento terra que foi recém-indicada para a academia. Ela está dando as boas-vindas ao pessoal do segundo ano. Ela explica sobre a magia da terra e dá um exemplo para os seus alunos, transformando pedra em latão. Logo em seguida ela chama Louise para tentar fazer o mesmo. Porém os alunos não gostam da ideia e tentam fazer a professora desistir disso, mas Louise vai até a frente deles e faz a magia. Nesse momento então a sala de repente explode, e a gente então entende o motivo dos alunos não quererem que ela tivesse feito a magia. E na escada Kirsch fala com Louise sobre qual tipo de familiar ela irá invocar amanhã na aula, já que ela era um desastre usando suas magias. Então no dia seguinte os alunos se reúnem com o professor para darem início ao invocamento de seus familiares, e vários alunos começam a fazer a invocação, até que chega na hora da Louise, e quando ela pega e usa sua varinha, sim, é isso que eu falei, usa sua varinha, uma explosão acontece e um plebeu é invocado para o mundo deles. Isso, um cara que não era daquele mundo foi invocado ali de repente pela Louise. Os alunos começam a zoar a Louise e ninguém entende o que está acontecendo ali, e ela pede pro professor Corbel para que ela refaça aquela invocação. Só que ele fala que isso não é possível, agora ela vai ter que ficar com aquele cara ali, pois refazer aquilo ali seria tipo um sacrilégio naquele mundo. Então ela apenas aceita o que aconteceu e beija o cara que ela acabou de invocar por acidente para assim firmar o pacto entre eles. Então chegando em seu quarto, Louise tira suas roupas e joga no seu familiar, isso mesmo, naquele garoto, e diz para ele lavar elas e começa a tratar ele como se fosse um cão. Ele então começa a falar tanto que ela usa uma magia de silêncio nele. Sim, o cara começou a falar de repente, e a mesma explosão acontece, a mesma que tinha acontecido antes. Então no momento em que ele se levanta e começa a falar, a Louise surpreende a gente e diz que consegue entender o que o cara tá falando. E a gente descobre finalmente o nome desse cara, o nome dele é Hiraga Saito. Depois disso, corta a cena e estamos na biblioteca, onde o professor está procurando algo sobre a marca que apareceu na mão de Saito, e pelo que parece não é algo bom. E aí a gente volta pro quarto da Louise, onde ela fala do lugar que ele está, e no momento que ela baixa a guarda, ele foge dali, e no meio da fuga ele vai encontrar um guichê dando em cima de Katie, uma garota linda e bem fofa assim na verdade. E voltando então para a fuga, o Saito encontra a saída de repente, e quando ele tá prestes a fugir dali, o guichê faz ele flutuar, dando a fuga assim como uma missão que o Saito não teve sucesso. No episódio seguinte estamos vendo a vida de Saito no Japão, indo em direção ao trabalho, quando um portal se abre em sua frente. Ele então se aproxima do portal e no momento em que ele toca, ele é puxado para dentro desse portal. Só que quando voltamos ao quarto de Louise, agora ela simplesmente diz que não acredita nessa história dele de jeito nenhum. Então novamente ela começa a tirar a roupa em sua frente como se nada tivesse acontecendo. E quando ele a questiona dizendo que ele é um homem, ela simplesmente dizendo que ele é seu familiar e apenas isso. Ou seja, o familiar é pra ser tipo um bichinho guardião dela. E ela é realmente muito inocente nesse momento aqui. Coitada, logo em seguida ela se deita e manda ele lavar as suas roupas novamente. E diz que se eles trabalhar direito, ela dará pra ele alimento, tratando ele como um cão mesmo. Na manhã seguinte ela obriga ele a vestir ela, exatamente. E logo depois eles vão tomar café da manhã. Ele obviamente come pão duro no chão, depois corta para o lado de fora, onde Saito acaba esbarrando com Siesta. E ela explica pra ele então a diferença de um nobre e de um plebeu naquele mundo ali. Saito avista Gishi e entrega pra ele um pedaço de bolo. Logo a garota sentada à sua frente diz que ouviu rumores de que ele não estava saindo apenas com ela. E o nosso protagonista bota fogo na lenha e diz que ele estava sim com uma garota na noite passada. Cara, mó X9 mesmo. E nisso Kate aparece para entregar um soufflé para ele. E ela comentou sobre a noite passada de repente. Graças ao nosso querido protagonista, as duas descobrem que ele estava saindo com elas ao mesmo tempo. O cara era o terror delas. E várias pessoas ficam à volta deles. O Gishi fica bravo e desafia Saito para um combate depois de toda a vergonha. Corta então para a sala do diretor, quando o professor foi falar para ele sobre a marca na mão do nosso protagonista. E com a reação do diretor deu realmente para saber que não vai ser coisa boa vindo aí. E no local do duelo, agora voltando, nosso protagonista e Gishi começam sua batalha. E como era de se esperar, no começo Saito começa apanhando como um protagonista normal. E então novamente somos cortados para a sala do diretor. Lá ele explica que essa runa, a marca do protagonista, só
existe em lendas, dizendo que isso afetará uma das pontas do Pentágono. Pois é, o cara é desse nível assim. E o diretor então pede para o professor não deixar espalhar o que eles descobriram sobre aquela runa. E novamente agora vamos pro confronto do Saito, onde o Saito continua a apanhar e o Guiche joga uma espada para ele, e diz que se ele não a pegar só vai parar a luta se o Saito se desculpar. E assim que ele pega a espada, sua marca começa a brilhar e a sua dor some de repente. Ele derrota um dos golems e Guiche invoca vários deles para acabar com o Saito. Só que ainda assim isso não foi o suficiente. O plebeu venceu um dos nobres que usava magia naquele mundo. Exatamente, naquele mundo os nobres usavam magia e os plebeus não. E com a luta terminada assim, o Saito solta sua espada e nisso sua marca some com um brilho e ele desmaia. O garoto fracassado, que estava no quarto até então tomando esporro e também beneficiado pela vista da Louise, acabou se tornando esse cara com uma marca lendária. Na manhã seguinte, Saito está lavando a roupa de Louise e nos flashbacks vemos Louise se entregando as roupas para ele, dizendo que essas eram as roupas dos 3 dias que ele ficou inconsciente. Na sala de aula, a professora explica que se você combinar fogo, água, vento e terra, você pode ter uma magia mais poderosa, mais avançada. E nesse momento, uma das alunas interrompe e diz que alguém ali da sala não conseguiria usar nenhuma. E todo mundo então olha para a nossa querida Louise, a menina que não consegue fazer nada direito. E no corredor, Saito entende o motivo da Louise ser chamado de Zero, e logo ele inventa uma canção para ela. A canção por si só já zomba dela toda. Então Louise fica brava e diz que para cada zero que ele falou é uma refeição a menos que ele vai ter. E quando chega a noite, o Saito está quase morrendo de fome. Então ele faz todo um drama pra cima dela que acaba fazendo com que ela perdoe ele. Porém o nosso protagonista não é tão esperto assim e diz que nunca mais vai chamar ela de Zero, mesmo ela tendo 0 de peitos. É isso que ele fala pra ela. E Louise dessa vez o manda pra fora, dizendo que não vai dar comida e nem espaço em seu quarto pra ele dormir. E lá fora nossa adorável Siesta o encontra e o leva para a cozinha, onde os plebeus alimentam ele e chamam ele de Nossa Espada. Isso, é isso que eles fazem. Mas enfim, eles usam esse termo e começam a exaltar o cara, dizendo que mesmo ele sendo um plebeu como eles, ele conseguiu vencer um nobre arrogante. E o chefe da cozinha então se aproxima e fala que gostou dele, e avança para beijá-lo. E o Saito, humildemente, como um bom cara, recusa. E devo admitir que essa cena aqui e várias outras me fizeram rir bastante. E lá fora a Siesta começa a conversar com o Saito, e diz que gostaria de conversar mais com ele, tipo, na intenção de conhecer um pouquinho ele melhor, sabe? E eles se despedem então e o Saito vai embora. No corredor, Flame o captura e o leva para Kirsch. Sim, a garota colocou seu nome em seu familiar, é isso que ela fez. E ali ela começa a dar em cima dele e fala que está totalmente perdidinha pelo Saito. E quando ela vai beijá-lo, Styx aparece na janela bem na hora. E Styx literalmente sendo traído após ser jogado, Kirsch tenta beijar o protagonista de novo e outro homem aparece dessa vez. Enfim, depois de algumas tentativas frustradas, ela acaba sendo rejeitada pelo protagonista, porque ela tentou sim, algumas vezes beijar ele. E enquanto eles estão ali juntos com ela falando todas essas coisas pra ele, bem nesse momento a Louise acaba chegando. Ela manda o Saito sair dali e nisso Kishi coloca o Saito num abraço bem especial, fazendo o Saito ficar do seu lado na discussão naquele momento. E Louise do nada puxa ele pela orelha e tira ele dali na força mesmo. E agora em seu quarto, Louise pega um chicote e ela ficou séria. E ela fala que deve tratar agora um vira-lata como um vira-lata. E ela começa então a bater no protagonista numa cena bem cômica. E a coisa só piora quando em determinado momento o Saito para ela e pergunta se ela ficou com ciúmes dele. E nesse momento o que ele recebeu de resposta foi uma joelhada no menino dele. E na manhã seguinte, Saito e Louise vão até uma cidade próxima. Lá ela diz que eles vão comprar uma espada para o próprio Saito. E após pegarem a espada e saírem da loja, Kirsch estava logo atrás seguindo eles. Então no quarto de Louise agora a gente vê Kirsch entregando uma espada novinha a Saito, sendo essa espada mais cara que a da Louise. E então abre um flashback bem engraçado mostrando que ela conseguiu aquela espada depois de ter utilizado os seus dotes para impressionar o vendedor da loja. Depois do flashback voltamos para o quarto, onde as duas queridas estão ali discutindo e prestes a começar uma batalha real. No meio da discussão, uma voz sai de perto de Saito. A voz ordena para que as duas idiotas parassem, e antes delas quererem matar ele, a garota de azul falou que foi a espada que falou, e o Saito ignora as meninas e se apresenta então para a espada. E para nossa surpresa, a espada faz a mesma coisa, dizendo que o seu nome era Derflinger. O episódio seguinte começa na sala do diretor, onde ele está conversando com um homem que o diz para ter cuidado com uma ladra que está roubando dos nobres. Logo Longueville aparece na sala e o diretor diz que
que a escola tem um artefato precioso para o palácio, mas pelo visto eles não precisam se preocupar com nada, já que a escola é protegida por vários magos de nível quadrado. E no corredor, Saito encontra com Kirsch novamente, e ela diz que vai dar pra ele aquela espada que ele tinha visto antes se eles terminassem a conversa que tinham começado no quarto. E quando parece que ela está prestes a fazer algo com ele, de repente aparece Louise novamente, e ela leva Saito embora. E devo dizer que se fosse eu no lugar do Saito, eu não deixaria que a Louise me tratasse desse jeito não. E como sempre, ao chegar no quarto, Saito simplesmente apanha como um cão da Louise. No dia seguinte, na cozinha, o Saito descobre que a Siesta se demitiu e foi trabalhar com um conde chamado Mochi. E no quarto de Louise, a espada diz para Saito que quando um nobre chama uma jovem assim, significa que ele fará essa tal jovem sua amante. E o que deixa Saito preocupado com Siesta, e se perguntando por que dela ter ficado quieta naquela situação. A gente vê então que Louise está na cozinha à procura de Saito, pois ele não apareceu para o jantar, até que Gish diz para ela que Saito havia o procurado mais cedo e perguntado onde esse tal de Mochi morava. Na mansão então agora vemos Siesta com Mochi, e ali então Mochi revela para ela que ele não contratou ela apenas para coisas domésticas, revelando então que Saito estava certo sobre o que suspeitava. E bem nesse momento Saito então aparece na conversa, e ele percebe as verdadeiras intenções do nobre. Porém o nobre faz então um acordo com Saito, dizendo que se ele quiser Siesta de volta para ele, ele teria que trazer o tesouro do Zerbist. E no meio do caminho então ele é impedido por Louise, que o leva de volta para a academia. Então no meio da noite ele escapa e vai até o quarto de Kirsch, e pergunta se ela tem o tal do tesouro, e por incrível que pareça, ela tem esse tesouro, por mais aleatório que possa ser, e diz que ganhou esse tesouro como presente e que nunca abriu esse tal livro. E ela explica que esse livro tem o poder de estimular a alma masculina. É sério, é isso mesmo. E diz que dará o livro para ele se ele aceitar sair com ela. Ai, a doce vida dos protagonistas de anime, não é verdade? E nesse momento o Saito simplesmente fica nervoso, dizendo que todos os nobres são imundos. E ele então sai da sala, e logo em seguida a gente vê a garota de cabelos azul vendo o Saito saindo dali com um cavalo. E no banho agora a gente vê que Siesta está chorando ao saber que o nobre a quer em sua cama e clama para que Saito a salve. Agora na mansão, Saito é pego pelos guardas que o levam até o nobre. Então nessa hora o Saito saca sua espada, porém ele é um plebeu, ele fez isso na casa de um nobre, e naquele mundo ali quem faz isso é simplesmente condenado a perder a vida. Então o Saito tava realmente entrando em apuros ali, e isso quase acontece, tá? E quando o Saito está prestes a perder a vida, Louise aparece de repente e salva ele. Louise conversa com o nobre e pede desculpas pela atitude dele, porém o conde não quer nem saber. Então Kirsch entra na conversa e mostra pra ele o tal livro, e logo depois disso ele perdoa todo mundo e solta a Siesta. E quando ele abre a embalagem e pega o livro, Saito logo reconhece que aquilo é do Japão, do seu mundo ancestral. Mas é exatamente como ela tinha dito, é uma revista pra estimular mesmo, não tenho o que falar além disso. E bem, como o Saito entendia bastante sobre aquilo, ele sabe que aquele item ali foi na verdade invocado assim como ele foi. E lá fora então Siesta agora agradece o Saito e dá um beijo nele, e logo depois disso ela vai embora. E eu devo confessar que eu até que gosto desses dois quando eles estão juntos. E no começo do episódio seguinte conseguimos ver a Ladra entrando na academia, e pela voz e cor de cabelo dá pra sabermos quem é essa Ladra. E no quarto agora Louise está treinando Saito para se apresentar na feira de avaliação, e ela diz para ele fazer a apresentação usando a sua espada. Corta então para a sala do diretor, onde Longville e ele estão conversando sobre a feira. E não revelei isso antes para vocês, mas o nosso querido diretor é só um velho bem espertinho mesmo, tipo Jiraiya. E nesse caso aí ele tentou ver a calcinha de Longville guiando um rato que se chama Monsignor no porão. Bom, eu acho que é um, né? Sei lá, Colbert e Longville estão ali conversando sobre a Ladra, e o professor diz que eles não precisam nem se preocupar, pois um ladrão de nível triângulo não conseguiria passar pelos portões. Então, um dia antes da cerimônia, somos apresentados à rainha de Tristem. À noite, a princesa invade o quarto de Louise e avança sobre ela, e nisso vemos um flashback revelador sobre as duas garotas, onde elas cresceram juntas desde crianças e então já têm uma certa amizade de sempre. E no dia seguinte, todos os alunos apresentam os seus familiares, até que chega a vez de Saito, e ele e Louise simplesmente acabam passando vergonha novamente, e ela tira o Saito dali pela orelha mais uma vez. E no portão agora acompanhamos a Ladra, que rapidamente sai dali e invoca um golem gigantesco, que dá logo de cara com o Saito e a Louise, que logo começam a lutar contra esse golem. Só que não dura muito porque a Ladra consegue o que quer e vai embora dali sem deixar baixas. Um pouco de sorte, né? Tem que ter também. Mas e aí, vocês curtiram esse recap? Comenta aqui pra mim o que vocês acharam e se vocês querem uma parte 2 dele aqui no canal. Se inscreva se ainda não for inscrito e deixa um comentário aí pra fortalecer o canal, e até o próximo vídeo que sai muito em breve. Valeu, tchau, tchau!